Oi, mais um PostoCast. Queremos cumprimentar os nossos telespectadores, ouvintes, e hoje nós temos a satisfação de receber uma pessoa que pertence a 4 troncos bem tradicionais do nosso estado. O José Pessoa de Araújo Neto. O avô dele, paterno, família tradicional aqui de Fortaleza, vindo da Taquara, lá na Caucaia. A avó da família Acioli, que já governou esse estado. No lado da mãe, o pessoal de Maranguape, Cirino, representa o lado materno. E o lado paterno da mãe é da família Gurgel, que todo mundo deve se lembrar da fundição cearense. Então são 4 troncos empreendedores, sempre no comércio, na indústria e na agricultura. E o José Pessoa de Araújo Neto, o nosso neto, Neto Pessoa, é daqueles empreendedores natos. Eu já o conheci com 8, 10 anos de idade e ele já era valente, danado, brigador, sempre batalhando pelos negócios na época do pai e com o tempo dele e da família. Ele tem uma rede de postos, a sua mãe também e o seu irmão. Além também da sua irmã, não é isso, Neto? É isso aí. E, em poucas palavras, esse é o nosso convidado de hoje. E eu gostaria que ele dissesse alguma coisa com relação à tradição e depois nós vamos para outra vertente da nossa conversa. Que o Neto, ele é de famílias tradicionais, mas é bem inovador. Vamos primeiro para a tradição. Fale um pouco como surgiu vocês no ramo de postos. Primeiramente, obrigado aí pelo convite. É um prazer estar comparecendo aqui, conversando, batendo um papo contigo. Foi bem interessante a questão dos postos. O meu pai é filho de um radialista de tradição, que era dono da Rádio Irapuru. E aí meu pai tinha um tio, que era o tio Geraldo, que era dono de posto. E essa foi a oportunidade que foi dada para o meu pai também começar um pequeno negócio em 2 bombinhas, lá na João Pessoa, que o Geraldo, o tio dele, cedeu. E daí, ele, em 1975, por aí, salvo engano, porque eu não era nascido, começou. De lá, transferiu-se para outro endereço e continuou. O papai, eu sentia que o papai não queria muito vivenciar o ramo do meu avô. E meu avô era doido que o meu pai seguisse os passos, e o papai era filho único, era o único homem. O resto era mulher, e aquele negócio era muito machismo antigamente e tudo, e o homem tinha que trabalhar, a mulher tinha que ficar em casa. E aí o papai resolveu... O herdeiro era sempre o homem, né? A mulher não era herdeira. Sim, aí o papai daí começou a ter o postinho dele, e também o papai era uma pessoa que, impressionantemente, era um cara que tinha uma visão que ele batia o olho em uma coisa, ele já traçava o raio-x. Isso eu acho muito interessante do papai, que analisando, ele não era uma pessoa organizada e tudo mais, ele tinha um olhar para os negócios que eu não conheço, quem tem um olhar tão nítido, um raio-x do negócio. Se tá bom, se tá ruim, o que precisa para fazer, o que precisa fazer para melhorar. Esse tipo de coisa, ele era diferenciado nisso daí, né? E eu tive o prazer de acompanhá-lo desde os 10, 12 anos de idade, desde o tempo do Colégio 7 de Setembro, quando ele começou a acompanhar o pai, depois no posto, depois nas fazendas. Ele tinha um hábito bem interessante, ele carregava os negócios no bolso. Como eu vendia bateria na época, se ele estava precisando de comprar uma bateria, ele chegava lá, já estava com o dinheiro no bolso, em dinheiro vivo, e pagava. Não sei se você se lembra, Neto. Teu pai naquela época... Era eficiente demais, era impressionante. Uma pessoa agradabilíssima, fazia amigos em todo local. Eu não conheço até hoje em Fortaleza, embora já esteja com mais de 10 anos que ele partiu para a vida eterna. Eu acho que não conheça Zé Pessoa de Araújo, que não saiba da história dele. Isso é gratificante pra gente, né? E essa é a principal herança que se pode ter, né? Porque na verdade são 13 anos já que ele faleceu, mas a gente tá dando continuidade, a vida que segue. É isso aí, ele fez as coisas exatamente do jeito que ele sempre quis e ele sempre tentava fazer a coisa do jeito certo. E é a vida que segue, entendeu?
Me conta agora, ele começou no postinho lá na João Pessoa, foi transferido aqui para pertinho do Iguatemi, não é isso? Exatamente. E daí ele foi para Jaime Benévolo e vocês, depois que ele partiu, deram uma evolução monstro. Eu acredito que tem mais de 15 postos com vocês, não é isso? Hoje a gente tem mais de 20. Mais de 20, a rede toda eu acho que são 23. Olha aí. Mas, na verdade, ele teve experiência num postinho de um amigo dele, que ele arrendou lá pro lado da Pinto Madeira. Teve uma experiência de um posto também, que eu me lembro demais, foi muito engraçado essa situação. Ele comprou um posto na BR-116. Não, esse eu não lembrava. Ele comprou um posto na BR-116, era o nome do posto era Posto Caminhoneiro. Ele comprou, ficou feliz, mas com 3 meses ele já estava fazendo uma promessa para conseguir vender o posto. Porque ele não estava aguentando os caminhoneiros, tudo queria papel higiênico. Qual é o caminhoneiro? É aquele que fica ali na Donizete. Shell. Que hoje tá com o Felipe, Isso, é aquele ali. Era, o papai deve ter passado pouquíssimo tempo com aquele posto. O da Pinto Madeira também foi pouco tempo, né? O da Pinto Madeira também foi pouco tempo. Nesse tempo desses 2 postos aí, eu não trabalhava com ele e tudo. Aí eu comecei a trabalhar já perto de 18 anos, eu fui fazer um intercâmbio, voltei. Eu não era muito chegado a estudo, né? Mas eu sempre fui muito interessado em trabalho. A gente sempre... Copiou o pai em negócios. E o papai era a pessoa melhor do mundo para lhe dar oportunidade. Na hora que você precisasse dele, ele adorava, né? E aí é uma lição que se tem na vida, uma passagem importante da gente. Nessa época o papai só tinha um posto. A gente tinha uma transportadorazinha pequena e tínhamos também uma distribuidorazinha de água mineral. Nesse tempo a água mineral tinha pouquíssimas, era Indaiá, Naturágua e Olímpia, eu acho. Acho que eram 3 ou 4, não sei. Enfim. A de vocês é de Mossoró? Foi a isso? Nossa era uma água, quem começou quem começou a trazer água de fora pra Fortaleza foi o papai. Foi, né? Foi, e aí eu acompanhei muito de perto isso daí, eu que ficava meio que ajudando a abrir ponto, comércio, aquele negócio todo, né? Qual era a marca da? Era cristalina, era água cristalina de Natal. Ela ficava ali em Parnamirim, ficava antes de chegar em Natal, daqui pra lá do lado esquerdo. Mas era uma água de uma qualidade realmente diferenciada, uma água boa. Mas aí com o decorrer do tempo, a gente já estava vendendo uma quantidade de água boa e tudo mais. E eu me lembro demais do papai dizendo assim, meu filho, o negócio começou a ficar muito prostituído. Aí o papai disse assim, meu filho, tá na hora da gente recolher os trenzinhos de pouso. Não vamos esperar quebrar, não. Vamos sair com dinheiro no bolso e vamos procurar o que fazer. Aí foi quando ele arrumou um outro posto de gasolina pra gente, né? Ele disse, rapaz, eu arranjei um posto pra você tomar conta. E eu não tava acreditando. Aí a gente fez uma viagem. Quando a gente retorna da viagem, ele me liga de manhã, cadê tu, seu isso, seu aquilo? Era o jeito dele, né? Aí eu disse, rapaz, tô em casa. Aí ele, rapaz, eu não lhe disse que era pra vir aqui pra esse posto que eu arranjei, eu pensava que era mentira. Com 15 minutos eu tava lá. Quando eu cheguei lá, só deu tempo de eu chegar. Ele me apresentou pra antiga dona que tava repassando o posto pra gente, pro filho dela e disse, me chamou, ó, esse aqui é meu filho, esse aqui que vai tomar de conta e tudo mais. Me chamou pro lado de fora e disse, olha, seu filho da puta, desse jeito, desculpa o nome. Eu tô lhe dando uma chance que nem rico dá pra filho, nem pai rico dá pros filhos, eu sou pobre. Eu tô lhe dando uma oportunidade que é o seguinte, você tem a oportunidade de me quebrar. Se você me quebrar, eu lhe juro como eu me levanto. E tem uma coisa, eu nunca mais lhe ajudo na minha vida. Aí ele foi-se embora. Desafio grande, não foi, Neto? Foi um desafio, uma responsabilidade. Aí ele deu voltando e disse assim, ó, tem uma coisa. Eu digo, o que foi, pai? E se eu tinha 18 anos de idade, pichotezinho, aí bem magrinho? Adorava uma farrinha, né? Gostava, tava querendo começar, né? Aí o que foi, pai? Olha, meu filho, é o seguinte, nesse posto aqui, tem muito funcionário. Demita logo a metade. Eu com 18 anos pra demitir gente, eu odeio até hoje, né? Demita logo a metade. E também tem muito cliente de vale. Essa senhora quebrou. Por causa dos vales. Porque a turma não pagava ela, é vale demais e não sei o que, demora pra pagar, isso aí não presta não. Vamos trabalhar de outro jeito. Aí eu digo, minha Nossa Senhora. Que eu não sei nem de um jeito, imagina do outro, né? E agora? Eu já tinha uma experiênciazinha com ele e tudo. Mas essa história de estar demitindo e tudo, eu também... Tu não se metia, né? Não me metia, não. E eu também nem queria, né? A parte ruim do negócio que eu acho é essa. Só um detalhe que eu não disse. Eu sou da mesma faixa de idade do
do Zé Pessoa. Então, tudo isso que ele... Do Zé Pessoa pai, pô. O pessoal fica olhando aqui, assustado, pensando que era da tua faixa. Eu fui da mesma faixa de idade dele, companheiro de 7 de setembro, depois companheiro de negócios. E aí, então, ele me deu essa missão. E o pior que os vales lá era tipo assim, o departamento da Polícia Federal. Aí como é que você diz pro povo lá? Era uma licitação, era tudo, não dava pra... policiais. Era associação de professor, era associação disso, daquilo, outro. E tu, menino velho, cuidando disso. E o menino velho tendo que é missão dada, missão cumprida, né? Bota aí a faca nos dentes e cai pra cima. E foi dando certo, graças a Deus deu certo. Até hoje tu administra esse mesmo posto. A gente ainda tem esse dito cujo posto, isso aí eu tô falando de abril de 1998. Então nós vai fazer agora 25 anos. 25 anos. E aí, esse foi o segundo posto da gente, né? Quando eu comecei a trabalhar para o papai tinha essa experiência, foi o segundo posto da gente. A outra passagem engraçada foi que depois de quase um ano, chegando em um ano, apareceu uma oportunidade de comprar um outro posto. E eu fui conversar com o papai. Aí ele olhou pra minha cara, viu que eu tava bem assim, querendo falar alguma coisa. Ele disse, macho, o que é que tu quer? Não, pai, eu queria falar um negócio contigo. Ele, rapaz, tu já vai pedir pra trocar outro carro? Ele pensava que eu queria trocar de carro de novo. Eu acabei de te dar um carro. Aí eu digo, não, pai, não é isso não. O assunto aqui é outro. Aí eu expliquei. Aí ele olhou pra minha cara e disse, rapaz, tu tá ficando doido? Aí eu digo, por quê? Como é que eu vou comprar um posto se eu não tenho dinheiro? Aí ele olhou pra mim meio desconfiado e perguntou, e tu tem o dinheiro? Eu disse, não, pai, eu não tenho não. Mas a gente faz assim, assim, assado. Aí expliquei. Aí tu explicou. Quando eu expliquei, ele olhou pra mim aí disse, rapaz, vamos, né? Vamos lá ver, eu acho que dá certo. E deu certo. Aí qual era esse terceiro posto? Esse foi lá no Mudubinho, que fica lá na Perimetral. Foi o terceiro. É a Avenida Valdir Diogo lá, né? Que é na Perimetral. Aí aquele lá foi o terceiro. E aí o terceiro, ele... Que é um terrenão, né? É um terrenão, lá são 5 mil metros quadrados. É um absurdo de terreno. Um posto muito grande, ficou muito grande, porque ficou na verdade... com duas frentes, né? É porque na verdade a gente sabia, eu já sabia, já tinha sido esse estudo, que ele tinha, que a Perimetral ia ampliar. E era a Valdir Diogo por um lado e a Perimetral pelo outro. Acabou que deu certo, compramos o posto. Aí foi quando meu irmão começou a trabalhar, ele perguntou, e aí, o que que faz? Não sei o que, meu irmão tava lá, tava querendo trabalhar também. Aí nós três se juntamos e fomos daí pra frente, né? Ficaram com os três postos. Ficamos com esses 3 postos e a regra era gastar o menos possível. E não pode gastar nada, tem que pagar posto, tem que comprar gasolina. Eu me lembro de um comerciante antigo, viu, Neto? Que ele dizia o seguinte, no meu negócio todo mundo pode arrecadar dinheiro, mas gastar só eu. Se segurava... Não, e nem ele. A gente realmente estava numa fase... Que nem ele gastava. Rapaz, nós passamos por muita fase na vida interessante, coisa que depois você olha achando graça. O banco, a gente vivia em banco naquele tempo, a gente vivia em banco todo dia. Você se lembra, hoje em dia você não pisa mais no banco, sabe? Me lembro, aí dava 4 horas da tarde, ia todo mundo pro banco. Não, hoje em dia você não sabe mais nem quem era o gerente. Cheque, tudo essas coisas todas. Era intimidade grande com o gerente de banco. Não, tudo isso aí. E assim, o que ficou marcado pra mim, que às vezes era um sofrimento danado, era às vezes que você tinha que pagar as contas e não tinha um dinheiro, né? Aí o banco fechava 4 horas da tarde. Você saía correndo pra levar. A gente chegava no banco 6 horas da tarde, chutando as portas à tarde de abrir o banco. Disso. Pra cobrir o cheque. Pra poder inteirar o dinheiro das contas. Me lembro demais disso. Não, foi uma época de ouro do comércio. O comerciante naquele tempo era realmente comerciante. E como dizia aquele Antônio Hermílio de Moraes, ele dizia uma frase que o comerciante que nunca se aperreou, que nunca teve um título em cartório, não sabe o que é ser comerciante. Verdade. Tem então, todas as fases. Você tem que conhecer isso tudo. E ainda mais quando se começa por baixo, né? Porque o papai tinha uma bagagem que ele podia ter aproveitado na questão da comunicação, né? Meu avô... Mas ele mudou, né? Meu avô teve rádio em Fortaleza, no interior do estado... Colocou a televisão, a pedra fundamental, foi dono da televisão por um curto período de tempo, mas o papai realmente não se adaptava, foi pro ramo do comércio, o papai tentou ser fazendeiro, o papai chegou a ter 5 fazendas, 4, 5 fazendas. Fala aí dessa parte de fazenda, que é Maranhão e Ceará, né? Rapaz, aqui o papai, não sei se você sabe, mas o papai já passou em reportagem do Globo Rural plantando arroz lá em Morada Nova. O papai tinha uma fazenda lá em Morada Nova, aqui no interior do Ceará. Também se aventurou em Russas. Em Russas eles compraram uma propriedade, fizeram um projeto. O meu tio, que era concunhado do papai,
tinha e mexia com melão, mexia com essas coisas. E o papai, na hora do pega pra capar, o papai nunca gostava de ficar devendo muito não, sabe? Sim. Uma dívidazinha pouca, ele ainda assumia. É com ele mesmo, né? Agora essa grande. dívida grande demais, era um homem. Eu me lembro demais dele dizer, meu filho, o que é que eu faço? Quando eu durmo, que eu acordo, eu tô devendo, bem dizer, um carro. Isso não vai dar certo. Aí... Ele não tinha hábito. Aí teve a história dessa fazenda do Maranhão, que essa fazenda do Maranhão, ela já veio do lado do meu avô materno. O meu avô materno tinha uma fazenda enorme lá no Maranhão. E o meu pai era o único não, o papai eram 6 mulheres, meu avô tinha 6 filhas. E meu pai era um dos genros, os filhos do meu avô, que são 4 homens, nenhum gostava Acabou de fazenda. Pro teu pai. De fazenda. Deu certinho pro meu pai e pro meu avô. Porque o meu avô era doido por um companheiro pra ir pra fazenda com ele. E o teu pai gostava disso. E o meu pai adorava. E os cunhados do meu pai também gostavam. Aí acabava que a corriola, isso eu presenciei, isso eu participei também. Era uma corriola danada indo pra esse Maranhão, que ficava a 1000 km de distância daqui. Passava em Teresina, né? Passava em Teresina, era lá em Pedreiras. E aí... O papai também gostava dessa parte do agronegócio, de gerar riqueza, de gerar alimento, essa história toda, e eu também gosto. Eu acabei que meio que puxei também um pouquinho dessa veia, né? E quando ele se foi, tu ainda participou muito de fazenda, não foi? Participei, e até hoje a gente ainda tem uma. Ainda tem? A gente ainda tem uma fazenda, que essa fazenda fica aqui em Baretama, que essa fazenda... Ela é herança do meu avô paterno. Aí essa fazenda era do pai do meu pai. E agora é tua. E agora é minha. Ele comprou essa fazenda em 1980. Então é mais um talismã pra você, né? Então tá ali como um... Neto, agora vamos dar uma virada. A gente falou de posto, seu começo em posto. Vamos falar das suas inovações no mercado de combustíveis. Como você enfrenta essa concorrência atual? Como você resolve o problema de custo? Porque a gente sabe que é um mercado super competitivo e aquele que vende mais é o que está mais presente no negócio e o que é melhor comerciante. Explica aí o que é que você faz para ser um grande vendedor, uma rede junto com sua família de mais de 23 postos. Como você inovou para conquistar isso? Porque eu acho que você está conseguindo conciliar tradição com inovação, concorda? A inovação, ela tem que ser sempre repensada e ela está acontecendo todo dia. Então, se você não acompanhar, você fica para trás. Então, no caso da gente, a gente resolveu focar. A mamãe tá aí atuante, meu irmão tá aí atuante, tá todo mundo dando sua contribuição. E é um mercado muito competitivo. Difícil. É um mercado muito competitivo e é o seguinte, quem tiver problema de coração não pode trabalhar com posto. Por quê? Tem mês que você ganha bem, tem mês que você não ganha e tem coloca meses que dinheiro. Você perde. Então vamos lá. Quem é que gosta de não ganhar dinheiro? Quem é que quer trabalhar para não ganhar dinheiro? Eu tenho um amigo meu que dizia, Neto, que trabalhar não cansa. O que cansa é trabalhar e não ganhar dinheiro. Exatamente. Então... É como meu avô Célio dizia, né? Ele tinha um hobby que era uma vacaria. Aí ele conversando comigo, mas meu filho carrega pra você, leve aí, não sei o que, não sei o que. Aí eu digo, vovô, mas fica. Ele dizia, não, meu filho, mas é porque tá me dando prejuízo. Mas o senhor tem uma receita de aluguel maravilhosa. Não o senhor tem dinheiro, o senhor não precisa. Ele, meu filho, fique, vovô, o senhor gosta tanto. Ele, meu filho, mas quando não dá dinheiro, perde tanto a graça. Perde a graça. Perde a graça. Então o que acontece? No caso do posto... a gente hoje trata a questão do volume, da rede e tudo, isso vem mais como uma necessidade, porque o posto, ele não precisa que o dono esteja dentro o dia todo, mas ele precisa do dono todo dia. Então, é realmente uma frase interessante, viu? Não precisa você direto no posto. Você não precisa estar lá o dia todo. Mas tem que estar todo dia. Mas você tem que estar lá todo dia. Se você não vivenciar o seu negócio, que é o posto, que eu estou falando de posto, certo, todo dia, você, no final do mês, no decorrer do tempo, do ano, você vai perder muita rentabilidade. E são certos, isso aí é ponto e vírgula. Muitas vezes eu falo nos bastidores que eu considero o posto uma bodeguinha. Eu não tenho discriminação entre coisa grande ou coisa pequena. Eu acho que tudo é digno. E todo mundo tem vez. Deixa eu dizer uma frase que eu guardei do seu pai há muito tempo. Porque nós trabalhamos juntos muito tempo. Ele dizia que dono de posto vive de centavos. Exato. Isso era uma frase do Zé Pessoa
Pessoa filho, que é o pai dele. Por isso que a gente tem, às vezes, quando vê uma moeda no chão, a gente tem que se abaixar para pegar. O dono o posteiro vive de centavos. Eu guardei isso na memória. Exatamente. E se você se encandear com dinheiro, é um ramo que... Encandeia mesmo. É um ramo que realmente você vê muito faturamento, você vê muito Confunde dinheiro. lucro com apurado. Exatamente. Então é muito perigoso. Tanto é que se você for por aí, você vai achar um leque de opções de posto sem tamanho. E ainda tem um detalhe, Neto. Posto não quebra. Quem quebra é o dono. Quem quebra é o dono. Exatamente. Essa é uma frase que a gente também fala muito. E aí a inovação, o que acontece? Hoje se você tiver um posto, vamos lá, eu tenho situação que eu tenho um posto de gasolina que eu pago R$70 mil anual de IPTU. É uma loucura, né? E eu tenho um posto que eu pago anual de IPTU R$1.000 e poucos. Quantitativos parecidos. Então, o que eu tenho que fazer? Aí você tem que ter um posto, você tem uma despesa mais pesada, você tem que ir atrás de agregar. Por exemplo, hoje em dia só se fala muito em energia alternativa. Como você vê isso para melhorar os seus custos? A gente lá na fazenda que a gente estava falando, hoje a gente tem um parque de energia solar para suprir a nossa necessidade de posto. Então é uma maneira de economizar. É uma maneira de economizar, vírgula. Eu não diria isso. Antigamente, quando a gente foi fazer esse parque, nós começamos colocando energia nos postos, hoje a gente é autossuficiente de energia. Então o que acontece? Quando a gente foi colocar energia, eu pensava que esse dinheiro da energia eu iria colocar no bolso. Mas eu me enganei. No final precisando para pagar seus custos, né? Eu estou precisando dessa economia para pagar seus custos, para me tornar mais eficiente, para mim poder ter mais eficiência, para poder ter mais lucro e para poder sobreviver. Entendeu? Entendi. Então o que acontece? A gente tem posto hoje, a gente tem a opção com GNV, a gente tem a opção todo tipo de combustível. Conveniência, troca de óleo. Onde cabe conveniência, a gente não esnoba nada. Sim. A gente não pode esnobar só se, claro, que acontece da gente às vezes colocar uma conveniência e não dá legal, dá prejuízo. Aí você tem que procurar para outra coisa. Mas a gente tem que ir atrás de usar cada metro quadrado, principalmente esses mais caros, para poder ter uma rentabilidade, porque o posto de gasolina hoje, por exemplo, o aluguel no posto hoje, ele não aguenta pagar um aluguel. Ainda tem um detalhe, o varejista hoje cada vez mais está tendo a sua rentabilidade diminuída. Sim. Em função da concorrência muito grande, não só posto, mas qualquer outra atividade. Isso é qualquer ramo, ramo. Hoje você dá um Google na palma da sua mão, que é no telefone, você sabe quanto custa um microfone, quando custa uma água, você sabe quanto custa uma televisão. Você não pode ter margem alta em nada. Não consegue. Não consegue, tá tudo muito globalizado e tá tudo na palma da mão. É verdade. Quando você compra uma água por R$10 no estabelecimento e outra no posto de gasolina por R$2, R$3, você se conforma de pagar aquela água de 10 porque você tá no restaurante chique, por causa disso, por causa daquilo. Mas no posto você não paga. Não, no posto já tem uma margem mais normal, digamos assim. Mais normal. Mas existe, cada ramo é um ramo, cada custo é um custo. Cada estabelecimento tem sua planilha de custo. Eu sou favorável que cada varejista, cada comerciante, ele tá lá para ganhar dinheiro. E tem que acompanhar seus custos. E não tem mais coisa do outro mundo. Não existe isso, coisa do outro mundo. Não existe. O segredo é dedicação, é trabalho, é foco. Se você realmente está interessado e gosta do que faz, eu acho que consequência vai ser o sucesso. Agora, é claro que existem pessoas que realmente se encandeiam, não sabem como é que funciona e tudo mais e quebram a cara, mas isso é normal em qualquer ramo. Normal. E no posto é mais perigoso ainda, porque como está muito dinâmico muito volume e é muito volume de dinheiro, qualquer vaciladinha, qualquer topada, você se dá mal. E tem um detalhe, né? O público em geral imagina o dono de posto o cara mais rico do mundo. Na verdade, a gente... o que o papai me dizia a respeito disso, o papai dizia uma frase muito interessante. O papai, na minha opinião, o papai nunca focou em posto. O papai tinha um posto, mas o posto era tipo para sustentar em casa. A minha mãe sempre trabalhou pra cacete, né? E a minha mãe tinha as viraçãozinhas dela. A minha mãe era que mais proporcionava pra gente o luxo. E o papai dizia o seguinte, aí eu digo, pai, mas vamos por aqui, não sei o que. Ele dizia, não, meu amigo, é o seguinte, meu filho. Não, você não vê por aí dono de posto rico. Você vê rico, dono de posto. Pronto. Por exemplo, você, se você for pegar no tempo pra cá e dizer, você vê dono de posto que vive bem, sim, porque agora
Tem que ter rede, porque Mas com rede, antigamente você com um postinho você conseguia sustentar bem Hoje a família. você só consegue com rede. Hoje você só consegue com rede. E aí é aquela história, você pegar realmente um cara que fez fortuna em imposto... É difícil. Não existe. Pode ser no futuro em função das redes, pode ser. Eu acho que não, mas olha, eu acho que não tem. E antigamente era do mesmo jeito. E hoje, agora, você vê um caba que é milionário por algum motivo, que já é e ele é dono de posto também. Mas o dinheiro já vem de outra coisa. Há um detalhe que eu não falei, viu? O pai do Neto foi presidente do Sindipostos. Sim. Então a gente não falou nisso, que ele tem uma importância muito grande no cooperativismo, na atividade. Eu me lembro bem dessa época. Ele representou bem a nossa entidade no país, participava da Fé Combustíveis, então foi uma pessoa atuante tanto aqui localmente quanto nacionalmente na defesa dos postos de gasolina. E o Sindipostos entre nós dois era um motivo de muita briga. Por incrível que pareça, externando isso era motivo de muita briga. O papai adorava. Adorava. O papai adorava, inclusive o papai quando entrou, ele entrou em 1996. No Sindipostos, na presidência. Na presidência do Sindipostos em 1996 tirou o Saboia. Eloy Saboia. O Eloy Saboia, que deve ter sido presidente durante uns 30 anos. Exato, não foi não, mas foram 28. Pronto, 28 anos de Eloy Saboia. Zé Pessoa... seguinte, foi na realidade o primeiro presidente da era moderna. Foi. É o Zé Pessoa. Eloy Saboia, 28 anos. A turma dos postos se juntaram, fizeram uma associação. Viram que a associação não tinha a força que eles queriam. Aí juntaram. E aí o papai encabeçou para ter o Sindipostos. Se apossar de novo do Sindipostos. Para se apossar do Sindipostos no bom sentido. É claro, eu usei a palavra errada. E aí conseguiram, teve uma eleição, o Eloy não queria sair, mas o papai conseguiu ganhar, eu me lembro demais, ele trabalhou isso. E aí ele passou 5 anos na presidência do Sindipostos, e a presidência do Sindipostos... A realidade é o verdadeiro Sindipostos começa com o teu pai. Isso. Foi quando ele virou, realmente ficou institucionalizado, Isso. conhecido na cidade, divulgado e presença nacional, porque filiou-se à Federação Nacional. E era o que o papai gostava de fazer, porque assim, na hora que você precisasse de uma ajuda, se você chamasse ele para ir lá para não sei aonde, avião, para resolver um problema... Eu vou falar um assunto pessoal. Quando eu vendi meu posto, que era da ESSO, a primeira pessoa que eu falei foi pro Zé, a gente chamava de Zé. Zé, eu preciso resolver com a ESSO. Nós pegamos um avião, passamos 4 dias no Rio de Janeiro. Ele e meu irmão. E ele ia morto de feliz. Não, nós ficamos 4 dias lá, brincava os 4 dias. Mas também durante o dia direto, tanto na federação quanto na ESSO, para resolver o problema. E aí era muita viagem, era muita oportunidade, abrir os leques, abrir os horizontes e tudo isso. Mas assim, o papai conseguia, aí tinha as fazendas também, e o papai meio que se distanciou. E eu e meu irmão lá no cacete, tendo que tomar decisão e tudo, e eu digo, não pai, esse sindicato aí tá começando a atrapalhar pro lado de cá, tá? Ajudou pro lado de lá, mas tá pro lado de cá, bora ver aqui. Até que ele se conformou, bora diminuir o ritmo, muita viagem aí depois do papai... Mas não deixou de frequentar. De jeito nenhum. Ele continuava, mesmo sem ser presidente. Neto, se a gente falar muito, o pessoal não ouve mais a gente. Eu gostaria de terminar, vamos ter outra oportunidade de ouvir, porque é uma conversa bacana. Não sei se vocês sabem, mas o Neto adora conversar. Não sei como é que eu consegui dizer alguma coisa aqui, que ele fala. Então eu queria pedir a ele... Qual conselho você daria aos donos de postos? Porque ele carrega uma experiência muito pesada de 4 famílias empresariais, e ao mesmo tempo mais de 20 anos no comércio de combustíveis. Como você aconselha o dono de posto? Eu acho que o dono de posto hoje ele tem que ter previsão. O mais importante é previsão. O que é isso, Neto? É você olhar na frente. Olhar a sua reação hoje, o que sua reação hoje vai acontecer daqui a um dia, um mês, um ano. Previsibilidade, cautela e paciência, entendeu? Eu acho que essa lição que você pode deixar. Eu acho que essa é a principal coisa, e o mercado tá muito dinâmico, tá mudando. Então você tem que, se você piscar o olho, dança. É a sua segunda faceta. Além da tradição, é inovação. E cuidado com a reação. Porque... E se você der errado, tem que saber voltar, não? Se der... Toda vida... Quando você dá um erro, você volta? É muito fácil errar. O difícil é consertar o erro. É achar o erro.
Então, a lição que se tem que fazer do erro é não errar mais. É não errar mais. E se você conseguir aprender com o erro dos outros, melhor ainda. É o mais barato. Muito obrigado, Neto. Uma lição que ele deixa para toda a revenda. Que é isso. Eu acredito que foi um postcast que agradou a todos vocês. Um abraço para você. Abraço a você, Antônio José. E obrigado novamente aí pelo convite, viu? Estamos aí. Quando precisar, conta com a gente. Você é dos nossos. Abraço. Abraço. Tchau.